Oi, vamos ver se eu ainda sei fazer isso aqui. Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos bater um papo sobre literatura. Eu vou conversar com vocês sobre o livro Conversa entre Amigos, da Sally Rooney. Provavelmente poucas pessoas vão ver esse vídeo, porque, enfim, tá com meses que eu não gravo nenhum vídeo para o canal e não tenho muita certeza se isso é um retorno efetivo, mas eu tava com vontade de falar sobre esse livro e vim para cá. Então, logo um joinha, porque você melhora a distribuição do meu vídeo e efetivamente eu possa, sei lá, ficar mais estimulado a soltar mais vídeos no futuro, provavelmente sobre literatura. Eu quero falar mais sobre literatura, uma coisa que eu sempre digo, e se você acompanha o canal há bastante tempo, você deve ter me ouvido falar sobre isso, então eu vou tentar fazer isso. Mas tem coisas também de filmes que eu quero falar. Apesar de eu não estar assistindo muita coisa. Mas esse vídeo não é sobre o meu retorno, e sim sobre o livro da Sally Rooney, e é isso que eu vou falar aqui. Esse é, na verdade, o primeiro livro dela, né, o Conversa Entre Amigos, mas ela ficou mais conhecida pelo Normal People, que acabou sendo adaptado ano passado pela BBC e pelo canal Hulu. Eu acho que agora deve estar no Amazon Prime ou em algum dessas outras plataformas de streaming maiores. Ela é uma autora jovem, né? O primeiro livro é de 2017, o Normal People de 2018. E agora em 2021 ela publicou o livro Beautiful World, Where Are You? E eu tô até curioso para ler. Na verdade, apesar de ter assistido a série Pessoas Normais, ou Normal People, eu tô com vontade de ler o livro porque eu gostei bastante da prosa dela. Aqui, né, no Conversas Entre Amigos, a gente vai acompanhar a história da Frances. Ela é uma escritora de 21 anos, que tem uma melhor amiga, a Bobby, e elas duas acabam por se aproximar de uma escritora mais reconhecida que está fazendo um perfil sobre elas, né? As duas, a Frances e a Bobby, elas participam de slams de poesia e acabam chamando a atenção dessa escritora que decide fazer um perfil sobre essas duas figuras que estão ali em ascensão dentro desse meio artístico underground. E essa autora é a Melissa, né? E ela é casada com um homem mais jovem chamado Nick, que é um ator. E o coração da narrativa vai lidar com a aproximação da Frances e do Nick, que eventualmente vão se tornar amigos e depois vão se tornar amantes, né? Vão desenvolver um relacionamento amoroso. O nome faz muito jus. Essa é uma obra que ela respeita o título dela e a maior parte da narrativa, apesar de ter momentos de introspecção da Frances, ele se passa entre interações entre pessoas, seja através de textos, de e-mails, de conversas, né, de WhatsApp, sei lá, do aplicativo que eles usam na Irlanda. E também, obviamente, interações reais das pessoas. E o livro, ele tem uma vibe que eu acredito que venha provavelmente da formação da autora, bem erudita, né, assim, os diálogos, as conversas, talvez pelas personagens que são universitárias, né, e esse casal mais velho com que eles aproximam, que são artistas e meio boêmios e etc. Então, é um livro que dialoga muito com cultura, com política, e tece conversas muito sobre a contemporaneidade. E se eu não me engano, a autora ela é formada em letras, e então esse clima, né, ela consegue transportar muito bem para a obra dela, e acredito que essa própria erudição que ela possui, ela consegue transportar para a boca e para os diálogos e interação de alguns personagens. Apesar disso, no fim das contas, isso não é o tema central, né? O tema vai ser justamente essas relações interpessoais, amizade, relações de poder, né? Especialmente porque a Bobby e a Frances têm mais ou menos 20, 21, 22 anos, e o Nick tem 30, 32? Eu não vou lembrar os números exatos, e se eu não me engano, a Melissa tem uns 37 anos. Então, obviamente, isso cria uma discrepância e uma relação de poder muito desnivelada entre essas jovens que vão se aproximar desse casal. E já se cria uma dinâmica, né, dessas relações, que é a Frances se aproxima do Nick e a Bobby se aproxima da Melissa, né? E isso romanticamente. Então, isso aí já cria, né, uma certa dicotomia. Um homem de 30 anos se envolvendo com uma moça de 20 e uma mulher de quase 40 se envolvendo com uma moça de 20. E o livro ele vai conseguir trabalhar muito bem essas dinâmicas, né, e as angústias que partem delas. De modo geral, é uma temática incômoda, né, essa temática da questão, pelo menos pro presente, não sei, ou não sei se para a maioria das pessoas. Para mim, mas eu acho que a narrativa ela consegue construir alguns elementos que diminuem, atenuam essa questão da diferença de idade, apesar de que ela escolhe não ignorar, né? Isso vai ser um fator que vai retornar e vai dialogar o tempo inteiro dentro da obra, né? A relação da Frances e do Nick, ela vai
digamos assim, mexer com a cabeça da Frances de uma maneira muito negativa, vai ativar gatilhos de insegurança. E é curioso eu estar falando desse livro, porque a gente está numa semana meio que disputa Millennials versus Geração Z, né? E a obra, ela tem muito desse diálogo, né? Dos Millennials contra a Geração Z, ou junto da Geração Z, e como isso existem atritos, né, digamos que são inerentes dessa questão geracional. Enquanto a geração Millennial, né, com mais de 30 anos, é uma geração muito, digamos assim, frustrada, talvez seja a palavra, né? Ou seja, tinha sonhos e objetivos e anseios e não os alcançou. A geração Z, ela é a geração que sabe que vai se frustrar dali a 10 anos, né? Ou seja, sabe que talvez a maior parte desses desejos e anseios não sejam alcançados. Vale destacar que, obviamente, aqui é uma obra que se passa na Europa, né? Então, talvez os nossos problemas brasileiros, né, pareçam muito mais reais e muito mais intensos do que pessoas que estão ali na Europa. Por mais que, por exemplo, você veja que a Frances não é bem de vida, digamos assim, ainda assim ela tem uma família que paga uma mesada para ela, que consegue manter ela na cidade, estudando numa boa universidade. Então, os problemas, eles são muito mais internos, né? E são problemas muito mais pessoais. São muito mais problemas geracionais, né? As pessoas da geração Z, e eu não vou entrar no mérito de pontuar quando é que acaba a data, mas pessoas de 20 até 25 anos são pessoas da geração Z, de 26, 27 para cima são millennials. E aí tem, categorias diferentes, eu não vou necessariamente adereçar isso no vídeo. Mas essa geração, né, que tem aí na faixa dos 20 e poucos anos, é uma geração muito angustiada, né? É uma geração que já cresceu com as redes sociais muito mais presente nas vidas deles, né? E isso, eu acredito que é uma coisa que tem impacto muito violento nas pessoas, um impacto que provavelmente a gente só vai conseguir racionalizá-lo nos próximos anos. Mas já conseguimos ver que essa é uma geração muito mais angustiada, especialmente por conta desse fator da comparação, né, da medição da vida, de você estar olhando as coisas acontecendo ao seu redor. E a gente vive num mundo muito acelerado, então às vezes você está com 24, 25 anos e você já tem um amigo que, sei lá, está indo por um doutorado e às vezes você não terminou a faculdade, e isso vai trazendo uma infinidade de angústias. Angústias essas, por exemplo, que a geração millennial passou alguns anos atrás, né, e está vendo a geração Z passar, mas eu acho que por conta desse elemento, né, redes sociais, talvez até uma consciência maior sobre essa questão de saúde mental evoque nessa geração essa angústia. Também há um certo nível de escolha para o drama, ou veia dramática. Assim. Eu não estou dizendo que não existam anseios e essas angústias não estejam lá, mas eu acho que existe um certo chamado e um certo exagero, né, e um peso sobre essas coisas, meio que abraçado, porque esse drama, de certa forma, é o espírito do tempo e da geração deles, eles têm que meio que abraçar isso como parte formadora da identidade, e eu acabei de fazer um discurso gigantesco, como se eu entendesse alguma coisa de psicologia, e não entendo necessariamente, mas é o meu ponto de vista sobre isso. E sim, né, obviamente, essas relações elas vão ter impactos nos dois grupos de sujeitos. Obviamente, nos jovens, o impacto é muito maior, né? Existe toda uma questão, como eu falei anteriormente, de relação de poder, de observar essas figuras como admiráveis, né? A própria Melissa tem toda essa coisa de ser uma escritora já bem-sucedida, algo que é, por exemplo, um sonho da Frances, né? E o próprio Nick, que é um ator, e apesar de que a narrativa ela não deixa muito claro, ele tem algum sucesso, mas aparentemente é como se meio que já tivesse passado a janela dele ser uma grande coisa, então ele é meio que um ator ali medíocre. Né? E o que eu estava falando, né, sobre essa questão do relacionamento da Frances, que vai ser o coração dessa narrativa, e vai mover muito das angústias da Frances, não só essa, né, mas essa relação vai ser a principal temática disso, e como a autora escolhe, né, um caminho que, ao mesmo tempo, ela trabalha essa dinâmica de poder e como isso afeta, mas ela, de certa forma, atenua, né, e ela vai fazer essa atenuação quando ela vai construir, de certa forma, uma fragilidade para o Nick. O Nick é um personagem que eu acho que, depois da Frances, são os personagens mais complexos, assim, da narrativa, melhor construídos. Talvez por uma questão de tempo narrativo, né, essa sensação se dê pra mim. Ele tem essas angústias, ele tem um histórico de depressão, de internamento e etc, e isso humaniza e fragiliza ele, de certa forma, mexendo um pouquinho nessa balança da relação de poder, né? Então ele é um sujeito meio quebrado, com a autoimagem meio distorcida e, querendo ou não, a atenção que ele recebe de uma pessoa mais jovem, né, quando aparentemente a relação dele com a esposa está fragilizada e existe
esse senso de autodepreciação, atenua esse sentimento. O que é uma construção acertada, porque se fosse uma relação padrão, né, de duas pessoas, digamos assim, normais, provavelmente isso geraria uma rejeição maior. Pelo menos, eu não sei, de algumas pessoas, porque eu não sei como é que as pessoas enxergam isso hoje em dia. Deixa aqui nos comentários como é que você enxerga essa questão de diferença de idade entre as pessoas. A outra relação, né, que é fundamental à narrativa, é a relação da Frances com a Bob. E elas são amigas que já tiveram um relacionamento no passado, mas a Bob terminou com a Frances de uma maneira que fica, durante boa parte da narrativa, meio incerta. A gente não sabe o que foi que aconteceu entre as duas, mas que a dinâmica delas de amizade parece funcionar, apesar de que sempre há pequenas reincidências, né, e retornos desse sentimento. E essas duas personagens, elas são meio que dois arquétipos da geração delas, né? A Bob é o contrário da Frances, que é tímida, retraída. A Bob é falante, ela é intelectualizada, né? Na verdade, são aqueles dois arquétipos, né? O jovem deprimido e o jovem extrovertido. Elas são meio que esses dois opostos que se complementam de certa forma. Eu, particularmente, acho as duas personagens meio chatas, assim. A Bob, em especial, ela é o típico jovem de humanas, né? Que é muito intelectualizado, muito politizado, e tá sempre ali trazendo aquelas conversas que são maravilhosas quando você tem até 25 anos, sei lá, 28, mas depois que você começa a trabalhar e viver sua vida, essas coisas vão perdendo um pouco mais de sentido, pelo menos no âmbito da discussão, não que você perca a consciência, mas o tempo ensina. A Frances, ela muito mais me incomoda pela juventude mesmo. E eu acho que talvez seja uma coisa de ficar velho e você vai perdendo um pouco a paciência para esse padrão de comportamento. Não que eu tivesse, na verdade, muita paciência quando eu mesmo era mais jovem, assim. E quando eu digo para esse comportamento, é aquela pessoa, né, que é muito angustiada. E assim, é como eu disse, assim, eu tô sendo meio que chato aqui falando isso. Eu gosto da personagem, eu acho que ela é muito bem construída. Existe uma dualidade do meu sentimento em relação a ela, que ao mesmo tempo me deixa impaciente por conta dessa tristeza, essa depressão e essa melancolia que parece muito mais fabricada pela inexperiência, né, pela forma de enxergar o mundo e por essa própria imaturidade. Mas, né, não tem como, de certa forma, você não se relacionar com a personagem, já que a narrativa é construída praticamente do ponto de vista dela, né? Então, como a gente é muito imerso dentro dos sentimentos, dentro dos pensamentos dela, por mais que chateie, às vezes, você entende muito ela, né? Você consegue perceber as angústias dela. E muitas das dinâmicas dessa obra, especialmente os pontos de tensão, de conflito e de atrito entre os personagens, são basicamente por coisas não ditas, né? Aquelas conversas atravessadas, conversas de rede social, que você não entende muito bem o tom que a pessoa usou, e isso vai, no fim das contas, gerando pequenos conflitos. Obviamente, existem coisas que são mais que isso. E, na realidade, muitas vezes, o que essas interações, né, essas conversas atravessadas acabam fazendo é potencializando essas tensões que existem por conta das relações, né, de emocionais, românticas, de poder e essas dinâmicas que já estão presentes na narrativa. No fim das contas, né, por mais que eu esteja tecendo essa crítica aqui aos personagens, eles são construídos de maneira muito bem feita pela Sally Rooney. Para além de uma prosa dela que é muito gostosa, muito limpa, muito direta, ela cria muito bem. São personagens muito humanos, elas são facilmente identificáveis. E por mais que eu digo que existe ali um padrão arquetípico para esses personagens, eles vão além disso, assim, e a gente, de certa forma, acaba sempre caindo, ou pelo menos, acho que quando a gente é mais jovem, a gente é mais fácil de se enquadrar dentro de um arquétipo. Acredito que no passar do tempo que sua personalidade vai se formando um pouco mais, é mais difícil te fechar numa caixinha. E isso é muito bem retratado, né? O Nick e a Melissa são personagens que têm essa maturidade, essa característica, e levam as coisas de uma maneira muito mais tranquila. Obviamente são pessoas adultas, com vidas meio que resolvidas, apesar do problema que existe dentro do relacionamento deles e deles individualmente. Já as outras duas são duas pessoas que estão descobrindo as coisas do mundo, né? E é uma obra muito sobre o amadurecimento. Essa relação que as duas vão construir com esse casal e com os amigos desse casal vão meio que fazer um supletivo de maturidade, né? Então elas vão se envolver em situações que são, digamos assim, mais complexas do que o mundo delas está acostumado, e isso faz ali um salto, né? E talvez muito disso seja o catalisador que vai gerar angústia
né, e vai gerar dor na personagem da Frances. Se deparar com essas pessoas que, digamos assim, têm suas vidas mais acertadas, mais construídas, é algo e você meio que não sente sua vida nesse lugar, é algo que vai despertar angústias nas pessoas. Acho que teve um ponto só da narrativa que me incomoda quando a gente se aproxima mais do final dela. A narrativa ela é muito mais centrada nessa relação Frances e Nick, né, e a dinâmica desse relacionamento, né, que vai ser um relacionamento extraconjugal pro Nick, e etc. E, querendo ou não, a Frances desenvolve uma relação com a Melissa também, então isso tudo gera uma complexidade. E, como eu falei, secundariamente a relação com a Bob, mas no final do livro, meio que o conflito se resolve da Frances e a Bob meio que ficando juntas de novo. E para mim eu sinto falta disso. Eu acho que essa questão das duas, né, da relação das duas, da amizade das duas, do relacionamento dela e como a própria Frances se sentia, é algo que fica muito sutil dentro da obra. Sendo que como a gente acompanha muito pelos sentimentos, pelas percepções da Frances, era algo que eu acho que deveria estar mais presente na obra, especialmente porque vai ser usado como uma ferramenta meio que de ajuste ali no desfecho da narrativa. Mas fora isso, é mais uma sutileza, assim, talvez algumas poucas passagens teriam resolvido isso, mas para um primeiro livro é na realidade muito impressionante, é uma obra muito madura, com uma prosa muito contemporânea. Eu acredito que grupos das mais diversas idades vão gostar dessa obra, mas obviamente a geração Z, né, pessoas com 20 e poucos anos, até pelo protagonista ter essa idade, vão se relacionar muito mais, especialmente porque as angústias delas são angústias desse grupo social, então é diretamente relacionável. Essas foram as minhas considerações verborrágicas sobre Conversas entre Amigos de Sally Rooney. Se você viu esse vídeo super longo até o final, comenta aqui, eu gosto de livros. E me indica aí alguma outra coisa para ler dessa geração Z. Eu meio que gostei de coisas de geração Z. E a gente se vê na próxima. Eu acho que é isso. A gente se vê na próxima. Tchau.